Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, reafirmo hoje a uma pregação recente em cujo vídeo o tema foi sobre a tal intercessão dos santos junto ao Pai Santíssimo, dogma defendido pela Igreja de Roma. Falo, como sempre, munido da verdade estampada nas Sagradas Escrituras. Orar, rezar, curvado, sabe, diante de imagens de santos, de anjos, solicitando intervenção ante os problemas de ordem diversa, assim como pedindo a intercessão deles junto ao Pai Santíssimo, é, sem dúvidas, um contrassenso, um desprezo às determinações de Deus e que, pelo verdadeiro cristão, jamais deveriam ser desobedecidas. O Pai Santíssimo não autorizou, além do seu Filho Jesus Cristo, a nenhum intercessor entre ele e os homens. Autorizou sim aos patriarcas, profetas instituídos e os apóstolos que fizeram parte da história da salvação, porém todos estão mortos, dormem e hoje nada podem fazer por nós, tá? É como a história do rico e Lázaro. Reafirmo aqui, inclusive, as passagens que eu disse na ocasião e que é comprobatório, gente. É só conferir nas Sagradas Escrituras, tá? Na Santa Bíblia Sagrada, tá lá, olha, 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele disse o que? Olha, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Gente, é Paulo dizendo, tá? E toda a escrita nas Sagradas Escrituras é inspirada pelo Pai Santíssimo. Aí Pedro, inclusive, que disse aos anciãos e escribas de Jerusalém, em Atos 4,12, ele disse o que? Olha, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro se refere aos santos da Igreja Católica, tá? Podem, sei lá, protestar, ficarem zangados com as verdades que nós colocamos aqui, mas os mensageiros da palavra de Jesus, ele próprio disse: vós serão perseguidos por causa do meu nome. Então, óbvio, mas a pessoa precisa antes, como eu já falei em outras ocasiões, meu irmãozinho, confirmar aqui na Santa Palavra de Deus, tá? Olha João, no Evangelho que João escreveu de Jesus, o que Jesus falou no capítulo 14, versículo 3, ele disse o que era? Vou preparar lugar e virei outra vez e os levarei para que estejais comigo. Ele está dizendo o que? Vocês vão ficar dormindo, tá? Como toda a população, merecedores ou não, e eu vou vir, tá? Arrebatar aqueles que são dignos de mim na minha segunda vinda. É disso que ele está falando aos apóstolos, reafirmando o que Jesus Cristo deixou bem claro. Gente, no Evangelho escrito por João, no 14, versículo 6, ele disse o que era? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ele está se referindo porque ele é o verbo que se fez carne, ninguém vem ao Pai senão por mim, que é o nosso advogado, o nosso mediador único. Fica bem claro, gente. Jesus adverte aos apóstolos sobre virem a tratarem a eles como santos milagreiros, para que eles não permitam. Olha o que ele disse lá em Mateus, lá capítulo 23, verso 8, ele disse o que? Abre aspas, ele diz, vós porém não queirais ser chamados de mestres, rabi, tá? Não queiram ser guias, porque um só é o vosso mestre, um só é vosso guia, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Gente, olha, ele está deixando bem claro, sabe? Aí continuando lá no 23:10, ele reforça, ó, não sereis chamados guia, pois um só é vosso guia. Aí ele de novo aponta a si próprio, tá? Para os apóstolos, eu, o Cristo. Gente, olha, em Atos 10:25,
Cornélio foi e ajoelhou diante de Pedro, mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, eu também sou homem igual a você. O que ele está dizendo? Eu também vou morrer, eu também vou apodrecer, eu também vou ficar dormindo e vou ser arrebatado, tá? Vou ser ressuscitado e arrebatado na segunda vinda do Cristo, como a todo mundo. Ele quer dizer o quê? Eu sou homem igual a você, conforme Cristo determinou. Portanto, meu irmãozinho, minha irmãzinha, alguém permitir ou até exigir que se ajoelhe diante dele, alguém que eu falo algum apóstolo, se fosse, por isso que Cristo advertiu, tá? Logo, tem a pretensão de ser adorado como um Deus, o que, inclusive, deixa evidente que suas atitudes não advêm de Deus. Por outro lado, por não se interessarem nas verdadeiras determinações de Deus para conosco, tá? Milhões e milhões têm sido enganados por várias gerações, por catecismos inventados por homens e por falsas doutrinas. Jesus insiste com aqueles que inventaram catecismos próprios e ensinaram errado, também com muitos pastores de denominações evangélicas que não obedecem aos mandamentos na sua íntegra. Esses vão condenar, além deles, a muitos incautos que não acordaram. É eu que estou afirmando? Não, é o próprio Jesus Cristo. É só você conferir aí, meu irmãozinho, na tua Bíblia, tá? Capítulo 23, versículo 13 do Evangelho de Mateus, está lá, abre aspas, Jesus falando: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês que fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam. Você está entendendo? Aqueles que não estão obedecendo, aqueles que mexeram na lei de Deus, e aqueles que empurram vocês a acreditarem por gerações, tá? No que eles enfiam na sua cabeça, tá? Eles não vão entrar, é Jesus falando, e não vai deixar você também, meu irmãozinho, a entrar, porque está indo nas falácias deles. É disso que Jesus está falando, meu irmãozinho, tá? Então, e quem são hoje? A quem ele se refere? Naquela época não existiam pastores, padres, reverendos e outras autoridades eclesiásticas que a gente vê hoje, que não cumprem segundo as determinações e que preferem ir pelos próprios catecismos, pelas próprias doutrinas. Orar, rezar para os santos não é apenas um engano, repito, pois trata-se de desrespeito ao Pai Santíssimo, um desvio do foco, adentrando inclusive no campo, pasme, do espiritismo. Também, sem dúvidas, trata-se de idolatria, uma vez que curvar-se, prostrar-se diante de imagens de santos ou de autoridades eclesiásticas como o Papa, tá? Vai lá e se dobra na frente do Papa, está sim desobedecendo as determinações do Pai Santíssimo. É ele que está falando, e é Jesus Cristo que está dizendo, não é o Walter aqui não, tá? E inclusive é só vocês conferirem, por exemplo, o segundo mandamento no Êxodo 20, está lá. Os apóstolos e muitos missionários da história bíblica ou não, certamente foram pessoas especiais no âmbito da fé, escolhidas por Jesus, como temos até nos dias de hoje. Porém, aqueles que já morreram e que vão morrer doravante até a vinda do Cristo, mesmo nos tempos lá de Cristo entre nós, dormem na espera da segunda vinda do Santo Cordeiro. Gente, é disso que ele está falando. Desperta tu que dormes, meu irmãozinho, levanta-te e Cristo doravante iluminará os seus passos, em nome de Jesus, amém.